Olá pessoal, eu sou o professor Michel, estamos aqui para mais um bate-papo de Física Básica. E o nosso tema de hoje é capacitores. Então a gente vai tentar entender um pouquinho do que é um capacitor, onde é que a gente utiliza o capacitor, o que que ele faz, para que ele serve, enfim, tá? Todas essas questões básicas, simples, que a gente precisa conhecer um pouquinho dentro da área de física. E é claro, depois nós vamos aprender a associá-los, a fazer um pouquinho das continhas sobre associação de capacitores em série e paralelo e misto. Tranquilo? Então vem comigo, pessoal. Eu registrei aqui pra gente, só para a gente iniciar o nosso bate-papo, o seguinte: o que são capacitores? O que é um capacitor, pessoal? A gente precisa entender isso, primeira coisa. Então eu queria que você entendesse o seguinte: está registrado, mas eu vou dizer para você. Capacitor nada mais é do que um componente eletrônico, é um dispositivo eletrônico cuja função é armazenar cargas elétricas, é guardar cargas elétricas. Então essa é a função de um capacitor. Um capacitor é um acumulador de cargas, ele guarda, ele acumula cargas. Tá? Professor, então capacitor seria igual a uma bateria, porque a bateria também guarda cargas, enfim, cuidado. Cuidado porque tem algumas diferenças nas suas especificidades. A bateria ela vai te liberando, ela descarrega num prazo longo, o capacitor não. A descarga de um capacitor ela funciona já de uma maneira mais rápida, já é uma função exponencial. Então eu não vou entrar nessa seara agora, nesse momento com vocês. Tá? Mas o capacitor ele guarda cargas elétricas. Então, antes de qualquer coisa, eu queria te apresentar um desenho que é a representação de um capacitor físico eletrolítico. E o capacitor ele tem esse formato, ele é cilíndrico, assim bonitinho, capacitor eletrolítico, tem dois terminais de saída, que a gente vulgarmente chama, em eletrônica de pernas, as perninhas do capacitor, tem duas perninhas, veja, uma é mais curta do que a outra, então a perninha mais curta é negativa, a perninha mais comprida é positiva. Mas imagine o seguinte, que depois que a gente usou ele, a gente coloca ele num circuito eletrônico, solda e corta as perninhas. Imagine que por algum motivo, então imagine que eu participo de um projeto de lixo eletrônico, a gente vai lá, esquenta com ferro de solda, tira o capacitor para poder aproveitar. No lixo eletrônico funciona assim. Só que aí você olha e as duas pernas estão exatamente do mesmo tamanho. Como é que eu faço para saber qual é o lado positivo e qual é o lado negativo? Basta que você olhe para o capacitor, porque ele vai ter uma setinha comprida ao longo do encapsulamento dele, e dentro dessa setinha, veja, tem sinais de menos, e essa setinha aponta para um dos terminais, ou seja, aquele terminal cuja setinha está apontando para ele, é o terminal negativo, e o outro, consequentemente, o positivo. Pessoal, a gente tem alguns tipos de capacitor. Tem capacitor eletrolítico, tem capacitor de cerâmica, enfim. A questão é, o capacitor eletrolítico, que é esse que eu desenhei aqui para o nosso bate-papo, para a nossa aula de hoje, ele tem polaridade. Terminais positivo e negativo. Ele não pode ser ligado invertido. Caso você o ligue invertido, automaticamente ele vai estourar. É daí que vem uma outra questão, seja para quem atua, para quem trabalha, para quem é da engenharia eletrônica, está ali sempre na bancada desenvolvendo os aparatos ali, os circuitos. Precisa, para quem é da ciência da computação, que muitas vezes tem lá a matéria de hardware, que trabalha com gabinete, também pode atuar num laboratório ali, desenvolvendo processos. A gente precisa cuidar com os EPIs, que são os equipamentos de segurança. Então, extremamente importante. Por quê? Porque se eu ligo um capacitor invertido, ele estoura e eu estou sem o óculos de proteção, por exemplo, pode ser que um pedaço daquele encapsulamento ele
possa atingir o meu olho. E aí nós sabemos que isso é um problema bastante sério, bastante grave. Bom, dito isso, eu queria mostrar algumas coisas deste capacitor para vocês. Algumas coisas como assim, Michel? Olha só, vem escrito algumas coisas nesse capacitor. E nós já discutimos anteriormente, em outros vídeos, em outras aulas, que aquilo que vem escrito no capacitor, eu costumo chamar de valores nominais. Esses valores, eles são estabelecidos, pessoal, pelo fabricante. O fabricante decide que valores aquele equipamento vai trabalhar. Porém, depois de decidido os valores e fabricado o componente, aqueles valores não podem mais mudar. Eles são fixos. Então, vem escrito duas coisas importantes no meu capacitor. Assim como eu pegava uma lâmpada incandescente, e em cima dela vinha escrito lá assim, 127 volts, 100 watts. Vinha duas informações do fabricante, valores nominais. E aquilo queria dizer o quê? Que se eu colocasse 127 volts naquela lâmpada, ela brilharia com 100 watts. Se eu colocasse menos, ela ia brilhar com uma potência menor. E se eu colocasse mais de 127, ela queimaria. Aqui é a mesma coisa, gente, olha só. Eu tenho dois valores nominais, 100 microfarad. Farad é a unidade de medida de capacitância. Então, esse valor aqui é um valor de capacitância. Tá, professor, mas o que é essa tal de capacitância? Está escrito, mas eu vou dizer para você. Capacitância é a capacidade desse capacitor aqui, desenhado no quadro, de armazenar cargas. Todo capacitor tem uma capacidade de guardar cargas. Como é que eu sei qual consegue guardar mais cargas e qual consegue guardar menos cargas? Olhando o valor da capacitância. Se a capacitância for grande, ele consegue guardar mais cargas. Se a capacitância for pequena, ele consegue guardar menos cargas. Isso é muito importante para a gente. Então, esse primeiro valor aqui é um valor nominal, ou seja, do fabricante. Valor de quê? De capacitância. E capacitância é medida em farad. E o que é esse micro, professor? Esse micro, pessoal, é a ordem de grandeza. A gente já discutiu isso. Micro vale a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Sempre, sem exceção. Então, você pode até dizer que micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Tá? Importante isso. Então, eu tenho o meu primeiro valor nominal, que é o valor de capacitância, e eu já sei que capacitância é a capacidade que o meu capacitor tem de guardar cargas elétricas, de armazenar cargas elétricas. Ponto. Avante. Segundo valor nominal que vem descrito no capacitor, no encapsulamento dele, 16 volts. Volt é a unidade de medida de tensão elétrica ou diferença de potencial, que quer dizer a mesma coisa que tensão. E nesse caso, máximo valor de tensão que esse. E se você puder, se você estiver anotando, registrando aí, eu escrevi esse, porque esse aqui do quadro, é esse que eu desenhei. Porque eu posso pegar um outro capacitor e no encapsulamento está escrito lá, 25 volts. Eu posso pegar outro capacitor e no encapsulamento está escrito 50 volts. Posso. Então, aquele valor ali de tensão é o máximo valor de tensão que o capacitor aguenta, que ele suporta. Se eu colocar 16 volts, ele vai guardar uma certa quantidade de cargas. Se eu colocar a metade,
ele vai guardar uma quantidade de cargas menor. E se eu colocar 20 volts, o que é que vai acontecer com este capacitor? Bum, ele vai estourar. Porque o fabricante me disse que este capacitor só pode funcionar com uma tensão de até 16 volts. Então não posso colocar mais do que isso. Até aqui, tranquilo. Tá? A gente só aprendeu a olhar o capacitor e ler o que nele está escrito. Perfeito. E agora, Michel? Bom, se o capacitor armazena cargas elétricas, então eu vou fazer o que agora? Eu vou aprender a verificar qual é a quantidade de carga elétrica que o capacitor armazena. Como é que eu determino esta quantidade de carga? E aí o modelo matemático que me permite isso é esse aqui, veja. A quantidade de cargas medida em Coulomb é exatamente igual à capacitância do capacitor multiplicado pela tensão. Lembrando que a capacitância é constante. E a tensão pode variar de 0 até 16. Se passou de 16, ele estoura. Mas de 0 a 16, eu posso colocar nos terminais do capacitor. E se eu colocar, então, um pouquinho, ele armazena um pouquinho. Se eu colocar mais, ele armazena mais. Se eu colocar o máximo, 16, ele vai armazenar o máximo possível. Mas se você prestar atenção, o U eu vou fornecer. E o Q eu vou verificar. O C é constante. Isso aqui não é como se fosse Y igual a AX. Y igual a AX é uma função do primeiro grau. E é isso que você precisa gravar nesse momento do nosso bate-papo de física básica. Quando eu quero determinar a carga, a função que me permite calcular a carga armazenada no capacitor é uma função do primeiro grau, que é igual a C vezes U. Legal? Bom, e daí? E daí que nós vamos para o gráfico. Porque se eu tenho uma função, eu vou olhar como é que ficaria o gráfico. E os valores que eu estou utilizando são exatamente os valores deste capacitor que eu representei no quadro para vocês. Então, primeira coisa, toda vez, sempre, sem exceção, que eu quero desenhar um gráfico, eu faço o quê? Eu monto uma tabela. Porque os valores que vão para o gráfico são os valores obtidos na tabela. Bom, minha tabela é de carga em microcoulomb por DDP, ou tensão em volts. Bom, então quando eu colocar 0 volt aqui, ó, nos terminais desse capacitor, coloquei lá nada. O que é que eu vou guardar? Nada. Então olha só que bacana. Ó, que é C, Q igual a C vezes U. C é 100, é igual. Se o U for 0, 100 vezes 0 dá 0. Então eu venho aqui e coloco 0. Se no lugar do U agora eu colocar 4 volts, 4 volts, me ajuda, olha lá. 100 vezes 4, 400 micro. O micro já está aqui em cima, então eu vou colocar só 400. Se eu colocar 8 vezes 100, 800 micro. Vou colocar na minha tabela 800. Se eu colocar 12 volts, 12 vezes 100, 1.200 microcoulombs. Ó, aqui é sempre dado em coulombs, ó. Mas aqui, 1.200 microcoulombs. E por fim, se eu colocar 16 volts no lugar da tensão, eu vou ter 1.600 microcoulombs.
Muito bem. Se eu colocar 20, vou ter nada, porque o meu capacitor estourou. Então eu só posso chegar até o 16. Bom, e agora, Michel? Agora eu tenho um gráfico de carga por diferença de potencial. Minha diferença de potencial eu dei, ó, 0, 4, 8, 12, 16. Tá aqui, ó, 0, 2, 4, 8, 12, 16. E eu vou colocar o que eu medi agora. Quando eu coloquei 0, eu medi 0. Aqui, 400, 800, 1.200 e 1.600. Tá? Muito bem. Eu não coloquei 2, só coloquei, comecei do 4. Então, bora lá. Olha que legal, gente. O 0 liga com o 0. Tá aqui, ó, 0 com 0. O 4 volts liga com 400 microcoulombs. Então, olha só. 4 com 400. Aqui, o 8 com 800. Aqui, o 12 com 1.200. Aqui, e o 16 com o 1.600. Então, quando eu juntar todos esses pontos aqui, tá, eu vou ter que ter uma reta. Olha lá. Por isso é uma função do primeiro grau. Porque o gráfico da função me dá obrigatoriamente uma reta. E é assim que a gente determina o gráfico da carga que um capacitor armazena. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, Michel, mas por que é que eu preciso determinar este gráfico? Porque nós vamos para o próximo tópico, que é determinar a energia potencial elétrica armazenada neste capacitor. Como que eu determino? Simples, muito simples. Eu quero que você pegue uma caneta de cor colorida, no seu desenho aí que você está estudando comigo, vá, ó, no final do gráfico e risca até embaixo, até o eixo. No início do gráfico também. E depois você faça o quê? Você pinta para baixo da linha do gráfico. Ó. Pinta tudo. Quando você pintar tudo, você vai perceber que isso que você acabou de pintar formou uma figura. Exatamente esta área aqui, exatamente esta área pintada é igual à energia potencial elétrica. É exatamente assim que a gente determina a energia potencial. Logo, é por isso que você determina o gráfico. Por isso que a gente calcula quanto de carga eu armazeno, mostra o gráfico e aí eu vou para a energia armazenada. Se você me ajudar, esse gráfico você vai perceber que formou uma figura. Que figura esse gráfico forma? Pensa aí. Se ele começa do zero, ele está formando aqui um triângulo. E a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido em 2. Tá? Então, veja, a minha energia é igual à área do gráfico de carga por tensão. Energia base é U, olha lá, é o eixo da tensão. Vezes a altura é Q, é o eixo da carga, dividido por 2. Então, este é o modelo para calcular a energia. Sim, este é o modelo.
Porém, tem um detalhe. Você pode ser que não tenha o valor da carga. Pode ser que ele não tenha te dado a carga, ele tenha te dado a capacitância e a tensão. Só que você sabe que carga é igual a C vezes U. Então você escreve o modelo de novo, só que no lugar da carga, você vai colocar C vezes U, tá aqui, ó, em vermelhinho. Então, U vezes U dá U quadrado. Então, o modelo pode ser escrito como sendo energia igual C, capacitância, vezes U, DDP, ao quadrado dividido por 2. Beleza, tranquilo. E pode ser que você não tenha um U. Pode ser que ele tenha tirado a capacitância e a carga. Então, você sabe que se eu pegar o C e passar para o lado de cá, ele vai dividindo. Então, fica U é igual a Q dividido por C. Quando eu escrever um modelo matemático para calcular a energia, no lugar do U, eu vou escrever Q dividido por C. Então, fica energia igual a Q dividido por C vezes Q sobre 2. Logo, Q vezes Q dá Q quadrado. Então, a minha energia também pode ser escrita como sendo E igual a Q quadrado sobre 2 vezes C. Professor, qual dessas três eu devo utilizar? Não sei. Você vai precisar fazer o quê? Primeiro passo, leia o enunciado e grife os dados, tire os dados, registre os dados do exercício. Olhe para os dados do problema e olhe para as três equações. Os dados vão conseguir ser encaixados em uma delas. Em qualquer uma que você encaixar os dados, tem que dar a mesma coisa, porque é a mesma equação. Entende? É a mesma coisa que eu estou calculando, a energia. Então, não pode dar valor diferente. Tranquilo, pessoal? Muito bem, então, a gente encerra esse primeiro momento de capacitores e agora nós vamos para um segundo momento de capacitores.